Glória a Deus. Vamos aqui. Muito boa tarde, a paz do Senhor Jesus. Esse amigo que nos fala é o missionário apóstolo J.F. Silva. Hoje é quarta-feira, já é o quarto dia da campanha do jejum de Elias. Estou debaixo de um propósito de Deus, para Deus nos dar vitória. Quero chamar a tua atenção para estar conosco. Estaremos, irmão, na quarta-feira, sexta-feira, sábado, domingo, em 3 horários na nossa igreja. Às 9 da manhã, às 3 da tarde, às 19 horas da noite. Quero deixar um versículo da palavra antes de orar, que eu vim buscar bênção para a nossa vida. Preste bem atenção em Isaías, no capítulo 1. Por que aquele povo estava sofrendo? A iniquidade, o pecado, faz separação de nós para com Deus. Talvez você clama e Deus não responde. Por que Deus não responde? Deus está vendo. Você está no pecado, está na iniquidade. Se eu estiver no pecado, Deus não vai responder mesmo. Então ele está dizendo aqui hoje, Isaías, no capítulo de número 1, no versículo de número 12. Quando vides comparecer, quando comparecer perante mim, que requereu isto de vossas mãos, que viessem pisar os meus átrios, não tragais mais oferta de balde, incenso para mim, abominação, na lua nova e no sábado, convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade. Deus fala, não posso suportar iniquidade, nem mesmo um ajuntamento solene. Ajuntamento. Você vê o que é ajuntamento? Olha que coisa forte. Talvez você não está entendendo a palavra de Deus, mas o Espírito Santo de Deus vai me falar que hoje Deus está colocando no meu coração dessa maneira. Deus não pode suportar o pecado. Deus não pode suportar mentira, nem o ajuntamento solene. O que é ajuntamento solene? Amigamento, amigado. A Bíblia fala que aquele povo de Sodoma e Gomorra estava todos no pecado, na iniquidade, vivia amigado, colocava até sacrifício no altar de Deus, colocava até sacrifício, mas a vida deles estava um ajuntamento solene. O que é um ajuntamento solene? Deus ama o casamento, mas Deus não ama o ajuntamento. O ajuntamento daquele povo de Sodoma, Gomorra, estava cheirando mal diante de Deus. Aquele povo estava no pecado. Aquele povo estava, meu irmão, minha irmã, aquele povo estava na iniquidade. Deus não suporta iniquidade. O que é iniquidade? Aquelas coisas de mau caráter, pessoas que vivem fazendo as coisas erradas, andando no pecado, no prazer da carne. A Bíblia fala que aquilo ali cheirou mal diante do Senhor. E talvez você está enganado, que nem Sodoma e Gomorra, meu irmão. Você está enganado aí do outro lado, amigado na iniquidade, no pecado, na mentira, e você vive sofrendo, você vive chorando, vive lamentando, porque tem pessoas hoje que me assistem agora. O problema não está no casamento, o problema está dentro da pessoa. O problema está dentro da pessoa. Aquele povo de Sodoma e Gomorra estava dessa maneira. Eu quero orar, mas antes eu quero dizer isso para você. Deus entristeceu com aquele povo. Aquele povo levava oferta, sacrifício,
mas estava na iniquidade, estava no pecado. Eu vim aqui hoje, debaixo da unção de Deus, para mim poder abrir teus olhos. Você sabia que você pode perder a tua salvação? Sodoma e Gomorra foi destruído por Deus por causa da iniquidade, por causa do pecado. E muitas vezes o pecado e a iniquidade faz separação de nós para com Deus, meu irmão. Você está aí no prazer da carne, você está aí levando uma vida no ajuntamento solene, amigado, macebada, e não se preocupa em casar. Deus ama o casamento. Aquele povo de Sodoma e Gomorra foi destruído todo por causa de quê? Por causa eles viviam no ajuntamento, na iniquidade, ia para a igreja, fazia sacrifício. Adianta você dar o dízimo? Adianta você pagar seu voto e você continuar no pecado? Adianta isso? Talvez é isso que Deus está alertando você do outro lado. Você tem enfrentado uma luta muito grande, você tem estado enfermo, e aqui fala na palavra de Deus. Isaías 1, visão de Isaías, filho de Amon, a qual ele viu a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias e Jotão. Acaso Ezequias, rei de Judá, ouve, ó céus, e preste ouvido tu, ó terra, porque fala o Senhor, criei filhos, exortei-nos, mas eles prevaricaram contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não tem entendimento. Meu irmão de Deus, é Deus falando. O boi conhece a sua manjedoura, o boi conhece o seu dono, o jumento conhece a sua manjedoura. Mas Israel, quem Israel são nós? Nós não temos conhecimento da gravidade do problema que você vai enfrentar depois. Mas está tudo bem, pastor, eu estou feliz, eu estou alegre, eu estou vivendo. Mas você vai ter que colher como Sodoma e Gomorra colheu. Aquele povo andou todo o tempo no pecado, no tempo de Ló, cheirava mal diante de Deus. E eu vim aqui hoje como boca de Deus para dizer para você: busca o Senhor, saia de Sodoma e Gomorra, saia do ajuntamento, saia do pecado. Eu não estou mandando você largar teu marido, mas case. Se não é de Deus, larga. Se o marido não é de Deus, larga. Mas não viva amigada, não viva na iniquidade, não viva no pecado. Isso cheira mal diante de Deus. Olha o que disse mais a palavra de Deus no versículo de Número, versículo 2: ouve ao céu e preste ouvido tua terra, porque fala o Senhor. Criei filho, exortei, mas eles prevaricaram contra mim. O povo estava cheirando mal diante de Deus. O povo de Sodoma e Gomorra. Talvez você está enfermo, está doente, está numa cama. Meu irmão, isto é o pecado. Isto é o pecado. O pecado leva você a viver enferma. Você deve orar, você deve vigiar, porque o diabo, ele vai fazer de tudo para você não ser salvo. Versículo 3: o boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. Ai da nação pecadora, do povo carregado de iniquidade, a semente de malignos, dos filhos corruptos. Deixaram ao Senhor e blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Porque seríeis ainda castigado.
Se mais vós, rebelde, todos a cabeça está enfermo e todo o coração fraco. Você vê que aquele povo estava enfermo, aquele povo estava fraco por causa de quê? Da iniquidade, do pecado. Eu vim debaixo da unção de Deus. Meu irmão, minha irmã, vigia e ora. Vigia e ora. Você, diante de Deus, você tem enfrentado uma luta muito grande e Satanás tem chegado. Sabe o que vai acontecer? Você pode perder a salvação e eu posso perder a salvação se eu também continuar olhando para as coisas do mundo como aquele povo estava olhando diante de Sodoma e Gomorra. Aquele povo estava na iniquidade, aquele povo ia para a igreja, aquele povo sacrificava. Você pensa que você dá oferta, você dá dízimo, está agradando a Deus. Você não está agradando a Deus. Aquele povo fazia sacrifício. Aquele povo fazia sacrifício, mas aquele povo não estava agradando a Deus. Até então Deus manda falar para quem? Para Abraão. Abraão, eu vou tacar fogo em Sodoma e Gomorra. Abraão, mas Senhor, se tiver lá 10 justos, vai tacar fogo? Não, não vou tacar não. Procurou 10 justos, não tinha. Abraão, vou tocar fogo, mas Senhor, se tiver lá 5 justos, o senhor tacaria fogo? Não, não tacaria. Procurou 5, não achou. Procurou 1 justo, não achou. Naquela terra de Sodoma e Gomorra, eles iam para a igreja, adoravam o Senhor, exaltavam, mas depois saía, ia para o pecado, vivia amigado, não se preocupava com o casamento. Eu quero chamar você que está aí na situação de Sodoma e Gomorra, meu irmão. Ora e vigia, minha irmã. Ora e vigia essa luta. Você está enfrentando na terra um casamento que não é seu, um relacionamento que não agrada a Deus. Meu amado, meu irmão, é muito sério, é muito sério. E veja o que Deus fala no versículo 6. Diz assim: desde a planta dos pés até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas, inchaço, chagra, podre, não experimenta, nem ligada, nenhuma delas amolecia com óleo. A vossa terra está assolada, os vossa cidade abrasada pelo fogo, e a vossa região os estranhos devoraram em vossas presenças, e esta está devastada como uma subvisão de estranho. A filha de Sião se ficou como a cabana na vinha, como o chapanal no pepinal, como a cidade sitiada. Se o Senhor dos exércitos nos não deixar algum remanescente, não deixará um remanescente, como Sodoma seremos, semelhante a Gomorra. Se Deus não tiver misericórdia de nós, se Deus não tiver misericórdia de você, se Deus não tiver misericórdia de mim, você que está do outro lado, enfrentando a luta muito grande, mas não quer largar o pecado, você é capaz, você prefere ir para o inferno, mas você não quer entender que você está agindo errado. Então Jesus está dizendo: seremos como Sodoma e Gomorra. Como Sodoma e Gomorra. Oh, aleluia. Seremos como Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra estava cheirando mal diante de Deus. Sodoma e Gomorra, irmãos, estava na iniquidade. A iniquidade é o pecado, o mau caráter, as coisas que não agradam a Deus. Você tem uma oportunidade hoje, porque ele disse aqui na palavra, Isaías no capítulo, diz aqui no versículo
Número 7. A vossa terra está assolada, a vossa cidade abrasada pelo fogo, e vossa região estranha, devastado em vossa presença, está devastado como uma subdivisão de estranho. A filha de Sião se ficou como a cabana na vinha, como a chopando no pepinal, como cidade sitiada. Se o Senhor dos exércitos nos não deixar algum remanescente, já somos como Sodoma e Gomorra. Ouve a palavra do Senhor, vós, príncipe de Sodoma, preparai ouvidos a lei do nosso Deus, vosso povo de Gomorra, de que me serve a mim a multidão do vosso sacrifício, diz o Senhor. Já estou farto dos holocaustos de cereais, de carneiro, de gordura, de animais, oh aleluia, de bezerro, de cordeiro, nem de bode. E aqui ele fala assim, dessa maneira, no versículo 16: lavai vós, purificai vós, tirai as maldades de vossos atos de diante dos meus olhos. Cessa de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai os oprimidos, fazei justiça aos órfãos, tratai das causas das viúvas, e vinde então e ergue-me, diz o Senhor, ainda que o vosso pecado seja como escarlata, elas se tornarão como a branca como a neve, ainda que serão vermelho como o carmesim, se tornarão branco como a branca lã. Se quiseres me ouvir, comerás o bem dessa terra. Oh, aleluia, Deus chama hoje, nesse momento, eu e você que está do outro lado. Deus não quer te condenar, Deus não quer te julgar, Deus não quer maltratar você, mas toma a decisão hoje. Saia do maus caminho, venha até o Senhor, ainda que os vossos pecados esteja vermelho como a escarlata. Se você vier até Deus, vai se tornar branco como a branca lã. Ainda que esteja vermelho teus pecados, ainda que os nossos pecados seja vermelho como o carmesim, como a escarlata, como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Se quiseres me ouvir, comerás do melhor dessa terra. Me ajuda, Espírito Santo, nesse momento. Me ajuda nesse momento. O Senhor está pregando aqui para pessoas agora que estão precisando de ajuda, precisando do socorro de Deus. Vou orar por você, mas é preciso você se arrepender e sair desse mau caminho. É preciso você se arrepender e largar essa vida de pecado pro lado. Oh, meu irmão, larga essa coisa errada. Oh, minha irmã, larga essa vida errada, larga a iniquidade. Olha para Jesus e santifica o Senhor e começa, ainda que os vossos pecados são vermelhos como escarlata, se tornarão como a branca lã. E os vossos pecados se tornam e seja vermelho como o carnezinho, se tornarão brancos como as neves. O Senhor está dizendo hoje para mim, para você, a esperança de Deus para minha vida. Ah, meu irmão, levanta a mão agora e toma posse. Hoje Deus vai escrever meu nome, o seu nome lá no céu, e nós vamos largar a iniquidade, largar o pecado. O que tem matado as pessoas é o pecado, a desobediência a Deus. Eu vim aqui diante do Senhor dizer para você: larga essa vida errada, larga a vida de Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra foi atirado fogo, porque aquele povo não obedecia à voz de Deus, andava na iniquidade, andava no pecado, fazendo coisas que não agradam ao Senhor. Vamos ficar na santidade. Vamos santificar a Deus, meu irmão. Você quer viver na terra? Não anda no pecado. Você quer continuar vivo? Não anda no pecado. Aquele povo de Sodoma e Gomorra
todos foi destruído. Por que foi destruído? Porque eles não guardaram os mandamentos do Senhor. Estou aqui em cima desse monte e eu vou clamar por você agora que está enfermo, doente. Tem pessoas agora que estão em cima de uma cama, pessoas agora passando necessidade. Você sabia que quando você anda com transgressão, quando você anda com iniquidade, Deus corta as bênçãos de você? Já era para ter te alcançado muitas bênçãos. Satanás está tirando tudo de você por causa da iniquidade, por causa do pecado, por causa do mau caráter. Você não tem firmeza nas coisas de Deus. Você não tem firmeza na palavra de Deus. Faz um propósito com Deus e não cumpre. Faz um voto com Deus e não cumpre. E a iniquidade tem falado mais alto. Mas eu vim que hoje, tem alguém hoje, 153 pessoas hoje, e está levantando essa mão e vai entregar a vida para o Senhor. Já aceita hoje, meu irmão. Não deixa para amanhã não, aceita hoje. Estou nessa quarta-feira em cima do monte. Você está sofrendo, você está angustiada, está precisando de ajuda. O segredo é você largar os maus caminhos. O segredo é você largar o pecado. O segredo é você não viver amigado. O segredo é você não andar macebado no pecado. Oh, minha irmã, até quando você vai olhar para a carne, que é Deus, mas quer a carne em primeiro lugar. Vai para a igreja, volta a estar no pecado. Meu irmão, Sodoma e Gomorra foi destruído porque eles andavam na iniquidade, no pecado, e Deus não achou nenhum justo naquele lugar. Vamos orar para Deus ter misericórdia. Pai de misericórdia, Jesus querido, Jesus amado, largue as minhas mãos nessa quarta-feira. A pessoa do outro lado, Pai, está enfrentando um inferno na vida, está enfrentando uma situação difícil por causa do pecado, por causa do pecado, por causa da iniquidade que essa pessoa tem enfrentado, uma enfermidade na cabeça, aos pés, e por causa do pecado. Mas hoje, Pai, nós erguemos as nossas mãos para o céu e pedimos perdão pelos nossos pecados, pedimos a tua ajuda, a tua força. Senhor, entra nessa casa agora e resolve esse problema nesse casamento, resolve esse problema na vida sentimental dessa pessoa, resolve o problema na saúde dessa pessoa. Ó Jesus querido, Jesus amado, Deus santo, Deus de misericórdia, Deus poderoso, Deus maravilhoso, vai quebrando os laços, quebrando as algemas, Deus de fogo, Deus de poder, desce nesta casa agora, essa pessoa que levanta a mão e ela pede perdão para o Senhor. Pai, apaga o passado dela, ainda que ela estiver vermelha de pecado, como a escarlata, hoje ela se torna branca como a lã. Ainda que ela se torne vermelha como o carnezinho, elas se tornarão branca como as neves. O Senhor é o Deus que limpa, purifica, santifica. Deus, eu vim nesse momento buscar essa palavra. Pai, me perdoa se eu errei, se eu pequei, se eu falhei diante de ti, e eu peço perdão e eu volto na tua presença hoje. Ela canta, eu volto a te servir, eu volto a te agradar, eu volto a olhar para o Senhor, papai. Rei, canta na baceia. Deus de misericórdia, Deus de poder, Deus de unção, Jesus querido, Jesus amado, Deus santo e Deus poderoso, Deus vivo, Deus de fogo, Deus de poder, desce nessa madrugada, desce nesse dia de hoje, desce nessa tarde, Taracanta, Deus de milagre, Deus de fogo, Deus de poder, vai descendo o teu poder agora nesta casa, vai descendo, repreendendo esse demônio que alimenta essa relação que não é de Deus. Essa pessoa vive amigada, esse amigamento não agrada a Deus, não agrada a Deus. A Bíblia fala que não agrada a Deus. Cai por terra, Satanás, cai por terra dessa pessoa, Satanás. Você quer levar ela para o inferno, agora você não vai não. Cai por terra, demônio, cai por terra, legião do diabo, cai por terra, espírito maligno, cai por terra. Deus de fogo, Deus de poder, desce nesse monte, papai. Eu peço perdão pelos meus pecados, papai, pela minha ignorância, papai. Tem misericórdia de mim, pai. Muro de fogo em volta da minha casa, pai. Muro de fogo em volta da minha família, pai. Muro de fogo em volta do meu ministério, pai. Deus de fogo, Deus de poder, Deus santo, Deus glorioso, Deus de fogo, Deus de poder, Deus santo e Deus poderoso. Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus.